Fala pessoal, tudo bem? Flávio aqui, abrindo a temporada de vídeos relacionados às funcionalidades que virão com a versão 6.0 do Comum. Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os pré-filtros para aberturas de chamado. Na verdade são pré-filtros para seleção de tipo de solicitação na abertura de chamados. Então vamos lá, entrando aqui no sistema. Importante antes de qualquer coisa é demonstrar aqui que aqui nos tipos de solicitações, onde antes tínhamos 3 níveis, né, de categorias, né, de agrupamentos, a gente agora tem 6 níveis de agrupamentos para classificação dos tipos de solicitações. E esses níveis de agrupamentos que poderão ser configurados para serem solicitados lá na tela de abertura de chamados, para que o usuário possa selecionar primeiro as categorias do tipo de solicitação e a partir disso, então dessa seleção de categorias, ele vai poder selecionar o tipo de solicitação que se enquadra com as seleções prévias, certo? Então aqui a gente vai ter a configuração, aqui na configuração básica, essa opção. Deixa eu expandir aqui. Então aqui está em abertura de chamados. Aqui eu tenho 2 pré-filtros. O padrão é não vir com nenhum até a versão 5, não existe essa possibilidade. Mas aqui a partir da versão 6, vocês vão poder definir os pré-filtros dentre todos os que existem, né? Por exemplo, eu posso definir todos os filtros que existem e deixá-los ali na tela de abertura de chamado. O que acontece é que eu estou botando todos os filtros. Vou fazer rapidamente aqui, ó. Vou salvar essa configuração. E agora quando eu for abrir um chamado, já falo depois sobre essa tela aqui, você percebe que tem aqui todas as opções relacionadas às categorias do tipo de solicitação, certo? Para serem selecionadas. Claro que aqui eu estou colocando todos os 6 pré-filtros, mas a gente vai configurar de uma forma mais útil, que é eu definir apenas, por exemplo, nesse caso aqui, para ficar mais fácil de demonstrar, porque eu não tenho cadastrado aqui nos tipos de solicitações todas essas categorias. Então eu vou deixar esses 2 primeiros aqui, origem do problema e tipo de manutenção, certo? Eu vou deixar esses 2 aqui. Então aqui quando eu for abrir um chamado, percebam aqui já que isso aqui também já é uma novidade, tá? Eu posso agora selecionar para quem eu estou abrindo esse chamado, se é em meu nome mesmo, do usuário que está logado. No caso aqui eu sou operador do sistema, então eu poderia selecionar aqui, por exemplo, o solicitante. Então eu estou selecionando aqui uma outra pessoa que vai aparecer lá como o verdadeiro solicitante desse chamado, embora o meu nome apareça como sendo o operador que registrou, né, a demanda. Então eu estou abrindo um chamado aqui para um outro usuário, e aqui já tenho as informações desse usuário solicitante, né? Então eu já tenho as informações que vão vir preenchidas na tela de abertura de chamados, se esses campos estiverem habilitados ali. Mesmo que não estejam habilitados esses campos pelo o formulário configurado para esse tipo de demanda, esses dados vão ser gravados ali, né, e vão aparecer na tela de detalhes, né, do chamado. Então, seguindo adiante, o que acontece? Eu vou selecionar aqui então as 2 categorias que eu configurei lá na seção de configurações. Então eu tenho aqui a origem do problema, então eu vou selecionar alguma aqui, selecionei hardware, aí ele habilita esse campo seguinte. Quando não havia nada selecionado, eu não consigo selecionar os itens seguintes, então eu preciso ir gradualmente selecionando aqui. Então eu vou selecionar hardware, aí ele habilitou aqui para eu selecionar dentro de hardware, por exemplo, manutenção corretiva, e dentro de manutenção corretiva, então os tipos de solicitações que se enquadram aqueles 2 pré-filtros. Então no caso aqui eu vou colocar a substituição de peça. Então sigo adiante, e aí nesse momento ele já traz aqui que o solicitante é o que eu selecionei, ele já sabe qual é o cliente desse solicitante, ele sabe aqui quem é o contato, ele sabe qual é o e-mail do contato, o telefone, o departamento. Inclusive isso é uma outra questão da versão 6, que você vai poder vincular usuários a departamentos. Então ele já traz todas as informações relacionadas ao usuário solicitante. Então aqui eu posso colocar aqui teste de chamados. Então vou enviar o chamado e pronto. O que acontece aqui?
Aqui já tem umas outras informações que virão nos próximos vídeos, que é relação de autorização, enfim, custo de chamados. São funcionalidades que virão aí com a versão 6, tá? As categorias aparecem agora como badges aqui. E os status também podem ser configurados para aparecer com uma cor aqui especial, dependendo do tipo de status. Tá? Mas isso é assunto para outro vídeo. Então no vídeo de hoje, era para ser um vídeo curto, rápido, assim como os próximos, apenas para destacar funcionalidades que estarão presentes aí na versão 6 do sistema, ainda sem data oficial de lançamento, mas até o final do ano com certeza será lançada a versão 6. Então aqui foram a seleção de pré-filtros para seleção final do tipo de solicitação na hora de abrir o chamado. E aí a partir disso a gente tem também como buscar aqui nos relatórios, a partir da classificação das categorias do tipo de solicitação, a gente já tem aqui, é um relatório que já existia, mas ele está com suporte às outras categorias que foram criadas, né, os outros tipos de agrupamentos. Então a gente tem até 6 tipos de agrupamentos, e você pode, eu vou gerar um geral aqui, por exemplo, é uma informação interessante que você vai ter como saber exatamente em cada um dos níveis de agrupamento como está a distribuição das tuas ocorrências. Então no caso aqui, tipo de manutenção, a gente tem aqui o percentual em cada uma das categorias que estão nesse grupo. Da mesma forma, na origem do problema, a gente tem aqui a distribuição, o nível de atendimento, enfim, a gente tem essa série de informações e a listagem geral aqui, inclusive agora com possibilidade já de exportar diretamente esse resultado, certo? Espero que tenham gostado. Por favor, curtam aí o vídeo, comentem, né? E bora lá até a próxima versão do sistema. Abraço e até mais!